Então, prezados, tudo bom com vocês? Na nossa aula de hoje, a gente vai começar a falar de um conteúdo muito importante dentro dessa temática de formação de preço de venda, certo? A partir dessa nossa aula agora, a gente vai começar a trabalhar com os fundamentos da unidade 2, né, da apostila do material da instituição, certo? Então, o fundamento que vai ser abordado está ligado a preços e concorrência, né? É muito importante que a gente consiga identificar essa relação preço e concorrência, certo? Vamos fazer a leitura do material. Na maioria das vezes, quando se inicia uma guerra de preços entre dois concorrentes, torna-se difícil estabelecer o momento em que tal disputa por um melhor posicionamento do preço sob a ótica do cliente irá terminar. Cada competidor analisa cuidadosamente os movimentos do seu concorrente, esperando o melhor momento para interromper as reduções de preço e então desfrutar do market share, ou seja, a participação de mercado. Então, prezados, aqui vocês estão percebendo que existe agora a questão da concorrência. A questão da concorrência e ligada à redução do preço. Essa é uma estratégia, né, muitas das vezes considerada uma estratégia arriscada dentre os especialistas na área da gestão financeira. O preço é uma variável muito importante, sim. Só que numa concorrência, né, entre empresas, o preço não pode ser somente a única variável a ser levada em consideração, a ser implementada. O preço em si, a redução, por exemplo, você tem uma forte concorrente e você vai ficar só reduzindo o preço para tentar, para tentar concorrer com aquela empresa X, com aquela empresa Y. Às vezes isso pode ser um problema. Porque a gente lembra qual é a nossa disciplina? A nossa disciplina é formação de preço de venda. Nós já estudamos aqui muito sobre custos, receitas. Se a empresa reduz muito o seu preço, ela pode o quê? Vai reduzir, o seu preço de venda. Ela pode reduzir muito a sua margem de lucro. E pode ser que a empresa não consiga cobrir suas despesas e seus custos. E isso vai ser um sério problema. Então, vamos continuar estudando sobre esse fundamento, mas eu já deixo esse feedback para vocês, certo? Então, na maioria das vezes, quando se inicia uma guerra de preços entre dois concorrentes, torna-se difícil estabelecer o momento em que tal disputa por um melhor posicionamento de preço sob a ótica do cliente irá terminar, certo? Em que momento vai terminar essa briga acirrada entre os concorrentes? Em que momento vai parar de reduzir o preço? Isso aí é algo que é complicado de verificar, de analisar. Cada competidor analisa cuidadosamente os movimentos do seu concorrente, esperando o melhor momento para interromper as reduções de preço e então desfrutar de um market share, que lhe seja conveniente frente às suas reais possibilidades de produção, com ampla cobertura de seus custos variáveis e na medida do possível de todos os seus custos fixos, como apresentado anteriormente. Uma disputa mercadológica baseada em preço representa uma forma de concorrência predatória, certo? Ou seja, que causa mais danos do que benefícios a quem assim compete. Marquem isso, anotem isso no caderno de vocês, tá vendo? Não sou eu que estou falando isso, são os especialistas. Eu falei isso logo na introdução da aula. Uma disputa mercadológica baseada em preço representa uma forma de concorrência predatória, ou seja, algo que não é bom. Ou seja, que causa mais danos do que benefícios a quem assim compete. Ou seja, as empresas que vão acabar competindo somente levando em consideração a variável preço, somente reduzir, isso aí pode ser um tiro no pé. Isso pode trazer mais o quê? Mais danos do que benefícios. Esse é um feedback clássico quando a gente está falando sobre esses fundamentos aí de preço, de concorrência, enfim. Cada empresa tem uma determinada composição de custos que devem ser cobertos pela receita de vendas. Foi o que eu falei. Cada empresa ela tem custos variáveis, custos fixos que devem ser cobertos. Ou seja, a receita de vendas ela tem que cobrir esses custos, tem que cobrir os custos e as despesas. Se você ficar só reduzindo o preço, então o teu retorno ali naquele negócio vai diminuir, o teu lucro vai reduzir. Pode ser que isso aconteça.
né? E isso pode dar um sério problema. Reduções no preço de venda levam fatalmente a reduções de receitas de vendas, que quando efetuadas de forma desregrada, né, com vistas unicamente a ganhos na participação de mercado, pode inviabilizar a própria subsistência do negócio. Ou seja, pode chegar um momento em que você não tenha uma receita, né, de vendas tão significativa, você tem uma redução, né, muito grande na tua receita de vendas, pode chegar um momento que a tua receita não cobre teus custos e despesas. E aí? Aí o teu negócio não tem mais o quê? Não tem viabilidade. Fica inviável. Então, essa concorrência, né, a concorrência é uma forma, né, sadia, é bom para o consumidor, mas a gente tem que verificar a concorrência em si como empresa. Nós representamos a empresa. Então nós sabemos que não é só o preço que tem que ser levado em consideração dentro de uma concorrência. Nós temos que bolar estratégias para que não seja somente o preço o principal alvo aí. Porque se a gente ficar só reduzindo o preço, problemas futuros poderão surgir e prejudicar muito, né, o negócio, prejudicar muito a manutenção da empresa no mercado. Verifiquem o que esse parágrafo aqui nos traz. Ok. A rigor, as concessões sobre o preço de venda podem até significar uma margem de contribuição zero, mas jamais margem negativa. Porque isso significa que nem sequer os custos variáveis diretamente apropriados ao custo do produto foram cobertos pelo preço de venda, né, adotado. Certo? A gente até uma margem zero, uma margem de contribuição zero, a gente pode até ainda tolerar. Agora uma margem negativa não pode, é intolerável, não tem como você, né, suportar isso. A empresa não vai conseguir se manter. Porque uma margem de contribuição negativa significa que nem os custos variáveis diretamente apropriados ao custo do produto foram cobertos pelo preço de venda. Isso é totalmente inaceitável. Então representa como, olha o que o material retrata, representa, portanto, um verdadeiro suicídio empresarial. Algo assim como, né, um verdadeiro suicídio empresarial. Muito provavelmente existem outras maneiras de se praticar alguma concessão ao comprador. Na maioria dos segmentos de atuação, tanto os industriais quanto comerciais, antes de incorrer em uma concorrência predatória. Para isso, são necessárias, sobretudo, muita criatividade e inovação no tratamento desta importante variável, a concorrência, né, na formação de preços de venda. Então, cara, a gente tem que levar muito em consideração a concorrência. Quando a gente vai elaborar, né, nós temos que determinar o preço de venda, é fato que a gente vai levar em consideração a nossa concorrência, a gente vai querer saber qual é o preço da concorrência. Né? Principalmente uma empresa nova no mercado que tem concorrentes fortes, que já estão sólidas ali, que já estão há muito tempo atuando. A gente precisa saber o valor, o preço da concorrência. Agora, nós não podemos reduzir tanto o nosso preço de venda só para tentar concorrer, né, com a empresa X, com a empresa Y, pensando que se a gente reduzir drasticamente o preço, não, nosso preço de venda, a gente pode conseguir desbancar a concorrência. Não é bem assim que funciona. Primeiro que uma empresa, ela tem que, com as suas entradas, com as suas receitas, ela tem que cobrir suas despesas e seus custos. Uma empresa, como falou, pode até ter margem de contribuição zero, né? Mas não pode ser negativa, porque se a empresa não conseguir, a própria empresa não conseguir arcar com seus passivos, não conseguir arcar com suas obrigações, não conseguir arcar com os seus custos e despesas, a empresa não tem viabilidade. A empresa não tem viabilidade nenhuma, certo? Então, nós não podemos somente reduzir preço para avisar, para poder combater, para poder concorrer no mercado. Não é assim que funciona. Isso pode ser um verdadeiro suicídio empresarial. Em alguns momentos isso pode acontecer. Vejamos a seguir alguns aspectos relacionados à concorrência de fundamental importância na precificação de produtos e serviços. Mas antes, vamos nos deter em uma rápida análise de algumas particularidades estratégicas que envolvem uma organização,
qualquer que seja o seu tamanho e, sobretudo, sua potencialidade no mundo dos negócios, isto é, a possibilidade que tal organização reúne de sobrevivência, crescimento e perpetuação no particular segmento de atuação. Então, a gente vai estudar, a gente vai discutir os aspectos que estão relacionados à concorrência, que são de extrema importância na formação de preço de venda, certo? Mas antes disso, a gente vai começar a entender o ambiente em que a empresa está inserida, certo? Em qual ambiente a empresa está inserida? A gente tem que ter esse entendimento, porque esse ambiente vai influenciar muito nas atividades empresariais. E a gente vai ter que entender isso aí. Como nos traz o macroambiente e o ambiente setorial. A figura 1, que a gente vai mostrar daqui a pouco, sintetiza a localização de uma empresa industrial, comercial e ou prestadora de serviços de forma universal no seu particular ambiente de atuação. Aí se pode notar que a empresa está inserida num determinado ambiente setorial, ou seja, um setor em que atua. Cara, nós precisamos identificar o setor de atuação da nossa empresa, né? A gente precisa identificar esse setor de atuação. A gente precisa identificar o mercado em que ela atua. Certo? Vocês estão estudando comigo a disciplina de gestão mercadológica. E nós já falamos lá nessa disciplina sobre a segmentação de mercado. Ou seja, a gente implementar a segmentação de mercado traz muitos benefícios para a empresa, né? Ou seja, conhecer de forma, né, sistemática seus clientes, o mercado, o setor de atuação é muito importante, certo? Sendo uma empresa industrial, fabricante de autopeças, né, por exemplo, está inserido no setor automotivo. Um fabricante de armários elétricos está inserido no setor elétrico e assim vai. A gente tem que entender o setor de atuação. Configura este ambiente operacional, além da própria empresa, 4 outros grupos de agentes interessados nas operações da empresa, que são chamados de stakeholders. A gente já estudou o que são os stakeholders na disciplina de gestão mercadológica. Os stakeholders têm uma influência direta nas atividades daquela empresa, como fornecedores, os clientes, os concorrentes, né, e outros, né, investidores principalmente, né, o governo municipal, estadual, federal, importadores, exportadores. Ou seja, além da gente conhecer o setor de atuação da empresa, a gente tem que saber quem que influencia, certo? Quem vai influenciar nas atividades da empresa? Quem são esses stakeholders aí? Né? Tudo isso tem que ser analisado, né? O setor de atuação, quem influencia diretamente nas atividades operacionais da empresa, tudo isso tem que ser reconhecido, identificado, né? Mensurado, para ver esse grau de vínculo, né? De participação, de influência que tem na empresa, desses stakeholders aí. Aqui vocês podem perceber na figura 1 um ambiente de atuação da empresa, né? Que tem os clientes, fornecedores, concorrentes, outros interessados, enfim. É o macroambiente da empresa, certo? O macroambiente em si. O macroambiente é composto por forças que atuam sobre as organizações em geral, a saber, como forças econômicas, forças político-legais, forças tecnológicas, forças sociais, né? Essas forças têm uma influência nas organizações, em geral, qualquer tipo de organização. Por isso que é chamado de macroambiente, né? E temos exemplos aqui dessas forças. Olha, forças políticos-legais, leis tributárias, né? Forças sociais, preocupação com a qualidade de vida, atitudes em relação à inovação de produtos, estilos de vida, carreiras e ativismo dos consumidores, forças econômicas, fornecimento de dinheiro, política monetária, taxa de desemprego, inflação, forças tecnológicas, gastos em pesquisa e desenvolvimento, P&D, pesquisa e desenvolvimento, enfoque em gastos em pesquisa e desenvolvimento, taxa de introdução de produto, enfim. Aqui nós temos exemplos de forças político-legais, forças sociais, forças econômicas, forças tecnológicas, que essas forças somadas, elas representam as forças macroambientais
que irão ter influência diretamente em todas as empresas, de todos os tipos, de todos os tamanhos, certo? Não tem para onde fugir. Todas essas forças têm uma influência direta nas empresas. Então, prezados, nós já estudamos sobre a relação preço e concorrência. Nós sabemos que a concorrência ela é muito importante a sua análise, né, dentro da precificação, da formação de preço de venda. Já estudamos sobre que não adianta a gente fazer só redução de preço, só redução do preço voltado para tentar concorrer no mercado. Isso pode dar um maior problema, pode acabar com uma empresa. Não é só fazer redução de preço para poder concorrer. Isso pode ser um sacrifício empresarial, nós já citamos isso aqui hoje. E a gente já apresentou que a gente tem que entender qual é o setor que aquela empresa atua, qual é o ambiente que ela está inserido, qual é o setor que ela está inserido, né, o macroambiente, as forças que pertencem ao macroambiente que podem interferir nas atividades da empresa. E agora a gente vai começar a entender a estrutura de mercado, certo? Como determinante da capacidade de competição de uma empresa. A gente tem que entender qual é a estrutura de mercado da empresa em que nós trabalhamos, para que a gente perceba essa capacidade de competição dela. A gente não está trabalhando a questão da competição também, a concorrência, uma competição, para que nós saibamos de fato se aquela empresa tem condições de competir no mercado. A gente tem que entender a sua estrutura de mercado, certo? O ambiente setorial de atuação da empresa, né, onde aquela empresa atua, qual é o setor, o ambiente em que ela atua, configura uma determinada estrutura de mercado, certo? Essa estrutura de mercado, de maneira sintética, compreende basicamente a forma como se dá a interação entre compradores e vendedores num particular setor. Ou seja, a estrutura de mercado, para ser bem sintético, bem sucinto, é aquela interação, aquela relação compradores e vendedores daquele setor. Aquele setor em que a tua empresa está inserida. Como é essa interação entre compradores e vendedores aí? Sinteticamente, as estruturas de mercado são determinadas por como é que a gente vai entender, vai determinar uma estrutura de mercado. Existem várias formas de determinação da estrutura de mercado. A letra A, um fator de ordem quantitativa, indicando o número de empresas vendedoras que atuam neste mercado. Cara, a gente está nossa empresa é atuante em um determinado setor empresarial, num determinado, né, mercado. Para a gente entender essa estrutura de mercado, é importante que a gente quantifique, saiba um número de empresas, né, que concorrem com a gente nesse mercado. Quais são as empresas vendedoras que atuam neste mercado? Ou seja, você tem que entender qual é o quantitativo da sua concorrência. Letra B, o poder de fogo da empresa, ou seja, a capacidade que essas empresas que você quantificou, o poder de compra e de negociação de cada uma. Porque você entendendo o poder de compra e negociação de cada uma, você vai poder ordenar, ver quem são as tuas concorrentes que têm maior potencial. Poder, como está entre aspas aí, o poder de fogo da empresa é muito importante. Que a poder de fogo aí relaciona a capacidade de compra e negociação da empresa. Certo? Isso aí é levado em consideração para você determinar a estrutura de mercado. Certo? Você tem que saber quantas empresas vendedoras que atuam nesse mercado, que vão concorrer com a tua empresa. Tu tem que saber o poder de fogo dos teus concorrentes, certo? Percebam aqui na letra C, né, o grau de correlação entre as diversas empresas que atuam no mercado, no que se refere à sua interdependência, ou seja, entender quantas empresas que atuam no mercado, qual é a interdependência dessas empresas. Será que as finanças, essas empresas têm uma interdependência significativa? Ou seja, não estão dependentes de empréstimos, de financiamentos, né? Não tem essa relação aí, não tem essa... tem realmente um grau de interdependência. A gente tem que entender isso para poder definir uma estrutura de mercado. O grau de similitude e diferenciação entre os produtos destas diferentes empresas. A gente tem, na estrutura de mercado, a gente tem que entender se os produtos dessas diferentes empresas têm similaridade, são parecidos, são iguais ou se são diferentes.
né? Como é o produto ofertado pela empresa A? O produto ofertado pela empresa A tem semelhança com o produto ofertado pela empresa B, pela empresa C, pela empresa D? São diferentes? São similares? Tudo isso aí é utilizado para a gente determinar a estrutura de mercado. Um outro fator de ordem quantitativa, desta vez relacionado ao número de compradores, tanto de empresas quanto indivíduos ou famílias. Ou seja, é interessante para determinar a estrutura de mercado que a gente saiba quantificar, que a gente consiga essa informação. Qual o número de compradores que aquela empresa possui, né? E entre outros aí, certo? Com o grau de informação, né, que consumidores e demais empresas vendedoras possuem sobre os produtos que são transacionados nesse particular mercado, principalmente aqueles referentes a preços e demais condições que influenciam a aquisição do produto, a possibilidade de entrada e saída de empresas do particular segmento de atuação, ou seja, da indústria, como é o conhecido setor ou ramo de produção. Então aqui nós temos várias formas de determinar a estrutura de mercado, né? Principalmente ligado à concorrência. Saber quanto o teu quantitativo de concorrência. A gente precisa saber comparar, né, a qualidade do produto, se os produtos são similares, se os produtos são diferentes. Saber o poder de fogo de cada empresa, a interdependência de cada empresa. Todos esses fatores estão relacionados à estrutura de mercado em si, certo? Que a gente tem que entender, certo? Muito bem, então vamos agora dar uma pausa aqui e vamos para a parte 2 da nossa aula, tá ok?